Boa tarde. Eu vou ler mais cedo hoje porque eu vou ter compromisso. Eu estou esperando aqui aumentar o somzinho. Pronto. Eu vou ter compromisso, então eu vou ler porque provavelmente de noite eu vou ter que ler outro versículo, 14 e o 16. Eu pulei na leitura bíblica, eu pulei o número 14. Eu vou ler uma coisa, vou tentar cantar uma música antes de começar. Hoje eu vou dar uma parte dos princípios da criação, sobre as leis da criação, de original, não da queda. Lá no meio do princípio da criação, a gente compara o que seria original com o que é falso, né? Vamos lá. Encontrar. Quanta gente existe por aí, procurando encontrar um caminho onde possa encontrar um raio de sol. Com sol se faz caminho aberto, destino certo. Passo a passo vai a descobrir que já foram tantos que se ajoelharam na esperança de sorrir. Ao achar o amor, com o sol se faz caminho aberto, destino certo. Lentamente vem a emoção, ao se abrir os olhos vislumbrar o claro da razão que tanto buscou. Com o sol se faz caminho aberto, destino certo. Pouco a pouco ri o coração, a verdade penetrou mansamente, acabou-se a ilusão do que antes viveu. Renascer, recomeçar, já é o encontrar. Renascer, recomeçar, já é o encontrar. Agora eu vou fazer oração. Daqui a pouco aparece alguém e escuta. Tem duas pessoas aí. Deixa eu ver. Seja bem-vindo, pastor Edmilson. E aí, irmã Claudiane. Obrigada. Bom, vamos fazer a oração. Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde, verdadeiros pais, amado Jesus. Nós estamos aqui para entender sobre os ensinamentos do Pai Moon, que fala sobre os princípios da criação. A gente já viu a introdução e depois vamos ver a queda do homem, o que aconteceu realmente com Adão e Eva, qual era o fruto, qual era a serpente, quem eram os personagens bíblicos em Gênesis, com a base bíblica da própria palavra que está na Bíblia. Então, bondoso Pai, por favor, nos ajude a explicar essa parte, conversar, não será uma conferência, não será uma palestra, mas vamos conversar sobre os princípios da criação. Não é ensinamento meu, é do reverendo Moon e da mãe Moon, mas que eu já tento e todos os dias vivê-lo durante 44 anos. Então, por favor, me dê condição de ter entendido mais um pouco sobre a vossa palavra e possa passar para o irmão. Não sou perfeita, Pai, mas pelo menos estou lutando do vosso lado, para que cada vez mais eu possa pegar seu DNA, o DNA dos herdeiros pais, porque foi Jesus que me trouxe até aqui. Então, quero que, por favor, abra o coração e a mente das pessoas para que ela compreenda e que essas palavras possam responder muitas questões internas sobre a criação, sobre vós e sobre os princípios e as leis dos céus e até a ciência. Te peço que nos acompanhe, nos guie e proteja cada um que está aqui, extensivo à família. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Então vamos lá, os princípios da criação. Eu já lhe disse que ainda não consegui fazer, né? Vou perguntar meu filho. Aqui dá pra ver? Ih, eu tenho que vir pra cá assim. Bom, tá vendo aqui, ó, tem Deus que é a causa pro lado de cá, né? É aqui, é a causa. E a criação é o efeito. Deus fez a criação. Onde é que diz isso, mestre? Dizem, eu vou ter que ligar aqui porque tá muito quente hoje aqui a barra. Espera um pouquinho. Diz assim, se não estiver ouvindo direito, me diz que eu aumento um pouquinho a voz, tá bom? Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, o que ele tem internamente nele, assim como o seu poder eterno, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde os princípios do mundo, sendo recebido
por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indiscusáveis. Isso é uma palavra de João Ferreira de Almeida. E lá no King James, de 1960, diz assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claras e vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. Desculpa, é a mesma coisa, sendo dito de outra forma. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, que não possa ser negado, que Deus se revela através da sua criação. Não só da natureza das coisas que Ele criou, o universo e a terra e tudo mais, como também os seres humanos, né? Porque nós também fomos criados por Deus. Foi desviado o caminho por causa de Lúcifer, mas fomos criados por Deus. Então vamos lá. Sabemos que para conhecer a causa, temos que estudar o efeito. Através do efeito, que as coisas criadas, chegamos à causa, e a causa é Deus. A criação é o efeito. Para compreender a si mesmo, o homem precisa ser conhecido sobre o seu Criador, que é Deus. Para nós nos entendermos, conhecer a razão de nossa vida, saber por que estamos aqui, para onde vamos, de onde vimos, e qual é a causa de tanta coisa que a gente não entende que está acontecendo, que acontecia e acontece na humanidade. Meu, tá torto, mas não tem jeito para ajeitar. Nós temos que estudar sobre nós, sobre a criação e até sobre o universo. As leis originais da criação, ou seja, não é a lei que Satanás criou depois da queda e que detonou. É as leis que Deus tinha criado, que é eterna. Independente do mal, ela é assim, não tem como mudar. Só Deus que o criou, que poderia alterar, mas ele não tem pretensão, porque ele criou tudo por bem. Então vamos às leis. A primeira lei que Deus criou foi a dualidade. Deus criou tudo em pares. Se você chegar na Bíblia, você vai ver que Deus criou homem e mulher, mas antes ele criou, começando do pequeno, que eu vou ler aqui para você, do menor, o átomo é positivo e negativo, né? A planta tem o estame e o pistilo. O estame na parte representaria a parte positiva e a parte masculina, e a negativa, não de negatividade, mas de união, é a parte negativa, é a parte feminina, né? Então, no animal é o macho e fêmea. No homem, ou na humanidade, homem e mulher. Então, Deus criou tudo em pares. Por que Deus fez assim? Porque só desse jeito pode crescer, multiplicar-se, né? Elas crescem e depois elas multiplicam. E para ter uma ideia, até a própria energia tem o quê? Positivo e negativo, né? Porque o átomo tem um neutro também. Né? Então, vamos lá. Em Gênesis 1:27, desculpa. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Então, mostra aqui que no início da Bíblia, mostra que Deus criou também o homem um par, para que no futuro ele pudesse, depois de ter crescido, como a gente falou, numa das palestras lendo a Bíblia, espiritualmente, ele pudesse, então, ter o seu par para multiplicar filhos, ter filhos, depois que os dois tivessem amadurecido com responsabilidade, desenvolvendo o amor e tudo mais, ok? E aí diz, quando há dois seres que dependem um do outro para existir, um depende do outro, né? Homem só não pode reproduzir, nem mulher só. Estão tentando criar filhos em laboratório, está dando muitas aberrações. E mesmo assim não seria em laboratório, porque a parte original é os óvulos e os espermas, né? Então, o objetivo é o exemplo, mente e corpo, e Deus e o homem e a mulher, macho e fêmea. Por isso, tudo na criação foi feito de causa dual, para poder perpetuar-se, ok? Em Gênesis 7:9, quando Noé ia entrar na arca, ele entrou com machos e fêmeas. Mesmo que tenha sido dois pares dos considerados imundos, 7 pares dos que eram limpos, foram em pares. Independente de foi o que era um e o outro, não interessa. Foi em pares, sempre em pares. Porque senão nós nem tínhamos alcançado tudo que tem na criação, porque tinha se acabado com o dilúvio, ok? A segunda lei, isso é resumo, gente, olha como é fininho. É resumo, eu sempre deixo lá embaixo, mas é resumo do princípio divino. É um livro dessa grossura assim. Então é resumo do resumo do resumo, bem simplesinho, tá bom? Eita, eu prometi a Laodiceia porque eu não achei ainda no meu HD, mas eu vou procurar. Isso daqui escrito. Então, vou até perguntar ao Henrique se ele levou no HD dele também. Porque quem digitou para mim na época foi ele.
Então vamos lá. A segunda lei é a ação de dar e receber. Quando sujeito e objeto, como homem e mulher, macho e fêmea, estão em pistilo, átomos e prótons e átomos, estão prontos, pode entrar em ação de dar e receber, ou seja, um relacionamento harmonioso recíproco. Como a criação foi feita de forma dual, a ação de dar e receber é um relacionamento que acontece entre dois seres. Reprocriação é a lei original de Deus. Ou seja, ter filhos é uma lei original de Deus. Reproduzir átomos, prótons é a lei original de Deus para poder perpetuar as pessoas. E por isso que em Mateus 7,12 diz: tudo quanto, pois, quer que os homens vos façam, assim fazei-vos também a ele, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, tudo que eu quero que faça não é uma lei só de reproduzir ou uma lei de multiplicar, mas uma lei de ação também. Se eu fizer o bem, eu recebo o bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal. É uma lei de ação, de dar e receber. É por isso que às vezes eu digo brincando, se pelo menos por egoísmo, as pessoas deveriam fazer o bem para só receber coisas boas, né? E Deus não fez mas aí se eu fizer o mal, Deus me castiga, não. É uma lei natural. É a reciprocidade, o que você atrai para você. Então, Deus não criou lei para que a gente fosse prejudicado ou torturado ou sofresse consequência. Deus criou porque antes da queda, Deus tinha um propósito que a gente ia fazer sempre coisas boas, sempre evoluir o bem. Infelizmente, foi o que aconteceu, que o Lulu ficou meio revoltado com ciúme, interferiu nos filhos de Deus e aí gerou queda, que vai ser o próximo capítulo. Ok? Eu espero que esteja dando para entender. Se não entender, é só para me perguntar, que eu estou aqui e estou olhando. Vou até botar o meu celular para acompanhar se alguém comentar alguma coisa, que aí eu posso responder. Qualquer dúvida. Se não quiser responder a público, pode perguntar a público, pode perguntar pelo Messenger. Eu vejo. Aí ele fica aceso, eu vejo. Tá? E o Mateus também 10, 41, 42 mostra a lei da ação de dar e receber. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, ou na qualidade de profeta, receberá o galardão de um profeta. Quem recebe um justo no caráter de um justo, receberá o galardão de um justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um deste pequenino, falando dos discípulos e das missões, né, dos apóstolos e discípulos. Porque este é meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, tudo que você faz, no nível que você faz, você recebe de volta. Gente, aí, por exemplo, mas então eu vou receber um copo d'água fria também? Não, ele diz galardão. Vamos ver aqui a palavra galardão. A gente sabe, né? Mas vamos ver no pé da letra. Eu vou aperfeiçoar a minha conferência. O outro é muito grande para o dar. Não ia terminar nunca. E o tempo corre e a gente precisa disto. Sim. É grato, galardão é grato, recompensa por alguém que ele prestou um benefício. Então é uma recompensa. Deixa eu ver outro dicionário melhor aqui. É uma recompensa, um reconhecimento. Então, não que você vai receber a mesma coisa que você deu, mas você fez o bem, aí você fica com um depositário de recompensa. Uma reserva de coisas boas. E aí, no momento, alguém na sua família adoece de uma coisa muito séria. Mas você tem recompensa a receber do Pai. E aí você está orando e, por favor, Pai Celeste, ajuda esse meu parente, filho, filha, mãe, irmão, cunhado, amigo, e está pedindo, intercedendo por ele. Aí o Pai Celeste olha aí o cofre da recompensa. Eu posso atender esse pedido, porque ela tem qualificação para solicitar, porque ela está aqui o relato da vida dela e ela tem essa qualificação. A gente pode pensar que é besteira, mas é muito sério. Você não vai receber um copo de água fria, que você vai receber, dependendo do nível que você fez, você vai receber no nível, mas aquilo que você precisa, e não a mesma coisa. Então, por isso chama recompensa. Você não sabe em que você vai ser recompensado, mas vai ser uma recompensa do bem, ok? Vamos lá. Vemos a ação de dar e receber entre Deus e a humanidade, entre os homens consigo mesmo. Ou seja, aqui, ó, não sei se dá para ver, Deus... Homem não é homem, não. A humanidade é a humanidade, né? Seres humanos. Eu vou trocar isso daqui que é confuso. Então, qual é o primeiro mandamento?
É do homem para com Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois amarás teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou botar aqui próximo. Tá vendo que eu tenho que fazer próximo? Fazer mudança? Entendeu? Esse é o primeiro mandamento. E quando você faz isso, você também cria um relacionamento o quê? De bem, de bondade. Porque se eu amo a mim mesmo, não vou me machucar, me trair, me ferir, me roubar, levantar falso testemunho de mim mesmo. Mas se eu não tenho esse relacionamento centralizado em Deus, então eu não vou ter condições de respeitar as pessoas como eu gostaria de ser respeitada, ou recompensá-la como eu queria ser recompensada. Então em Mateus 22, 37 a 39 diz assim, respondendo Jesus, disse, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entender a Deus é importante. Esse princípio da criação nós estamos tentando entender, estudando os fatos que ele deixou, a criação e as palavras do Filho. Quando chegar a segunda vinda, que nós estamos vendo na era da segunda vinda, quando estamos nessa era, coisas novas virão. As explicações, como diz Jesus, será abertamente. Então, amar a Deus de todo o teu coração e também de todo entendimento. Temos que entender, compreender os pais celestiais. E como é que eu faço isso? Estudando as palavras do Filho dele. Certo? E quando acontecer as revelações do selo, através da segunda vinda, estudar e praticar, né? Que Jesus acrescentou. E aí ele diz, esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Considera os outros como você quer ser considerado. Faça os outros aquilo que você quer que eles te façam. Esse é o grande mandamento, amar. Se você quer ser perdoado dos erros, então perdoa também. Então vai conseguir ter essa conexão com os céus e a conexão entre irmãos. Ok? Vamos ver a ação de dar e receber de Adão e Eva antes e depois da queda do homem. Eu gostaria de botar isso em gráfico. Mas olha... Olha aqui, ó, tá vendo? Assim era primeiramente assim. Deus e Adão e Eva, antes da queda. Depois da queda aconteceu o quê? Adão e Eva aqui se desligou de Deus e se ligou a outro ser chamado Satanás. E o que é a restauração da queda? É pra cá. Opa, mas é pra cá. Deixa eu ver com esse aqui. Restauração, eu não sou boa nisso. Restauração é a pessoa o quê? Vem Deus, o Cristo, que é completamente unido a Deus. O homem se liga ao Cristo, completando e praticando as palavras dele, se corta das ações de Satanás, para de fazer as coisas erradas. Então, nesse resumo, a gente deu a origem que Deus queria, o homem centralizado nele, o mundo centralizado nele. Depois, infelizmente, Satanás interveio, o homem se desligou de Deus, começou a seguir e praticar os ensinamentos de Satanás, fazer tudo que é de aberrações, iniquidade, roubalheira, assassinato, etc. E o que foi que Jesus fez? A primeira parte da história da restauração, Jesus chamou os homens para recomeçar com ele, ensinando a respeitar, a amar a Deus como Pai. E como nós somos seus filhos, nós temos que também respeitar esse Pai, praticando os ensinamentos dele. Quando é que você honra o seu pai e sua mãe? Quando você o respeita, quando você cumpre o mandamento de Deus, honrar teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa. Então, quando você a respeita, quando você vê isso, você está conectando com Deus, porque você está cumprindo um dos princípios de Deus, certo? E a gente tem que honrar a Deus como devemos honrar nossos pais físicos. Então, o que é que diz aqui? Quando Adão e Eva tiveram a ação de dar e receber com Satanás, eles se distanciaram de Deus, porque começaram a seguir aquelas ideias que hoje está publicamente por aí no mundo, tornando-o ignorante sobre sua origem e sobre o seu pai original. Por isso que no Velho Testamento a pessoa diz servo de Deus, Senhor do Exército, Senhor de Israel, e mais não chama ele de pai, porque ele não conhecia essa plenitude grandiosa e digna de nos tornarmos filhos de Deus, porque foi ligado a Satanás, como diz, deixou Deus e seguiu Satanás, viramos descendentes de Satanás. Através de Jesus tivemos a primeira parte, nosso espírito pode se conectar a Cristo, que foi espiritualmente, né, para os céus. Mas quando vier a segunda vinda, nós temos que limpar nosso corpo também, passar pelas 3 bênçãos e nos conectar física e espiritualmente aos pais celestiais. Ok? Vamos lá. Em Lucas 3,7 diz assim, disse ele, pois há multidões que saía para ser batizado. Olha quem é que chama primeiro e identifica a humanidade como ela estava depois da queda. Isso daqui foi quem? João Batista, né?
Raça de víbora, como vos induzi a fugir da ira vindoura? Chamou o povo de raça de víbora. Víbora é o quê? Serpente. Serpente era o quê? A antiga serpente, chamada demônio, Satanás. Ou seja, como você não vai parar, então você vai ficar dentro da ira vindoura. O que é a ira? Deus sentiu. Sim, sentiu, Deus teve ira. Mas aqui são as leis mesmo. Por isso que Jesus diz, eu vou até colocar aquele de ladinho, vou citar de novo João 12, 47 a 48, que ele diz, eu não julgo, mas as palavras que eu tenho dito julgarão nos últimos dias. Ou seja, nós seremos julgados pelas palavras de Deus através dos seus filhos, da primeira e a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a terceira Eva. Por quê? Porque nós sabemos, conhecemos toda a verdade, mas não praticamos a verdade. E fé é o quê? É você acreditar e praticar. Eu tenho fé que essa caneta escreve. Não vou escrever com lápis. Eu não tive fé. Fé é usar a minha fé para praticar as coisas que eu aprendo através da fé. Ok? João 14,6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso serve para a primeira vinda e serve para a segunda vinda. Por que ele é o caminho? Porque ele já trilhou a perfeição. Né? E o Messias vai vir para trilhar o que Jesus não conseguiu, porque não deixaram. Jesus se tornou perfeito, mas não pôde realizar a segunda bênção, nem a terceira bênção, porque o torturaram e o crucificaram, certo? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega, porque tem que aprender a caminhar nesse caminho, cumprir os princípios ensinados por Jesus, cumprir as normas dos céus e as leis celestes, certo? E 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus, o Cristo e o homem. Jesus era um homem que veio predestinado, mas não feito, porque ele nasceu bebê, ele teve que passar por todas as fases e se tornar um homem perfeito, ainda foi testado por Satanás, para Satanás dar o título. Realmente esse é o Filho de Deus, e ele teve que dar. Quando Jesus foi tentado, ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, certo? Então, quando ele diz isso, ele mostra para Satanás que ele, Deus, era um, ele tinha alcançado plenamente a perfeição, e Satanás teve que deixá-lo, ok? Então, vamos ver agora, eu acho que não vou dar hoje. Quantos minutinhos passaram? Só 22 minutos. É porque se eu começar as 3 bênçãos, e eu quero desenhar, fazer ela no computador antes, tá? Resumo do resumo do resumo do resumo. As 3 grandes bênçãos a gente vai estudar. A primeira bênção de Deus. A segunda, a primeira bênção é o quê? Crescer. Não é crescer fisicamente, que Deus não é bom. Ele criou uma lei física que tudo cresce, planta, animais e os seres humanos, naturalmente, fisicamente. Mas crescer espiritualmente, conhecer em entendimento, crescer em caráter celeste. Né? Essa é a primeira bênção. A segunda bênção que Deus deu foi multiplicar. Depois que o homem tivesse aperfeiçoado o caráter, eu vou dar depois, eu só estou dando um resumo. Ele poderia, então, se juntar a uma Eva, né? Uma Eva sem queda, e aí multiplicar filhos para Deus. Porque se nós multiplicamos fora do padrão de Deus, não é Deus que vai tomar conta, né? Isso a gente sabe que está dito pela palavra de... A gente conhece a pessoa, quem está ligado a Deus, Satanás, pelo quê? Pelo que eu digo, eu acredito em Deus? Não. A gente conhece através da prática, daquilo que eu faço, daquilo que eu estou praticando, do que eu não é falando o que a Messia diz, é o que a Messia pratica. E não se importa se o povo lhe julga, meu Deus. Se eu fosse legal, eu já tinha pulado da ponte. Né? Porque a minha salvação, como a sua salvação, vai ser responsabilidade minha e sua. O que eu pratico ou o que deixo de praticar, isso está sendo registrado no meu espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós somos luz perante Deus. Por quê? Porque somos transparentes, tudo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, fica em nós. E qual é o treinamento melhor? Nos ligarmos aos céus. Mesmo que a gente tenha raiva, mesmo que a gente se magoe, ora a Deus e deixa para lá. Tem hora que você quer que Deus faça justiça, tem hora que você nem pode. Né? Às vezes você ama a pessoa que está lhe maltratando. Não estou falando de marido e mulher, não. Estou falando em termos de amizade, de filhos. Estou falando de geral. Então você tem que perdoar. Mesmo ficando espinho no seu coração. Mas você tem que perdoar. Porque senão a consequência de ferir a lei, de julgar os outros, é uma consequência muito séria. Né? Então, por isso que Jesus incentiva a gente a perdoar. Para que as pessoas tenham mais tempo de se arrepender e não julgar os outros.
porque é lei. Tudo que quer, tudo, não julgar para não ser julgado. Com o jugo que julgar será julgado. Então, se você perdoa, você alivia essa carga àquelas pessoas, certo? E a terceira é criar um mundo centralizado em Deus, com tecnologia de Deus, com as bênçãos de Deus, ok? E aí eu só vou dar as três grandes bênçãos que está aqui, a primeira, a segunda e a terceira amanhã, tá certo? Então é isso. Se tiver dúvida, pergunta. Se achou que foi rápido, diz que da próxima vez eu desacelero. Obrigado pelo apoio de estar aqui, porque é muito bom falar só, é meio esquisito, né? Mas eu tinha que fazer agora, porque eu vou ler à noite o número 14 e o número 16 da Bíblia, se der eu leio. Só o 14 que eu pulei o 14. Estava tão cansada que nem eu verifiquei se já tinha lido o 14. É porque parece, às vezes parece que você leu, como eu senti que tinha lido, porque Lucas, Mateus, Marcos e Lucas são os três evangelistas contando as histórias do ponto de vista de quem assistiu, ou da pesquisa que ele fez com os mais velhos, certo? Então vamos orar? Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco para que as palavras que a gente dê possam entrar no coração das pessoas e ela possa buscar através da vossa palavra, Senhor, da Bíblia, dos princípios divinos, entendimento para que possamos passar adiante os vossos ensinamentos, a sabedoria, para que Satanás não engane as pessoas. Há muito julgamento, há muita competição até no mundo religioso, Pai. E nós não queremos competir com ninguém, nós queremos só fazer nossa parte, de ser voz de trombeta para vós e anunciar as boas novas, vinda do Messias, Pai, vinda do vosso filho e da vossa filha. Por favor, abençoe todos que vão vir. Permita que eles compreendam e, se tiver dúvida, que nos pergunte para que nós possamos explicar um pouquinho dos resumos que nós estamos fazendo, Pai, mas que também está no YouTube, conferência, para que as pessoas possam assistir. E se me pedir, eu também envio para essas pessoas. Então, por favor, permita que nós, junto convosco, possa ter vitória sobre o mal e sermos mais capacitados em fazer o bem, em seguir em frente, praticando dia a dia, em nosso dia diário, levando vós conosco a qualquer lugar que vamos, não só dentro da igreja, mas do nosso lado, em nossa vida, na rua. Em qualquer momento nós possamos lembrar que o Senhor está ali, nos assistindo e vendo nossas obras, mas também, Pai, infelizmente para cada um de nós, o inimigo vosso também está nos observando para ter uma falha e nos destruir. Então permita que sejamos fortes o suficiente para perdoar, para não julgar e para não condenar os outros, e podemos crescer junto com a vossa compreensão e vossa força e vosso amor e também, Pai, vossos ensinamentos praticados em nós, em nossa casa, em nossa família, em nossos amigos, em cada lugar que formos. Por favor, espalhe a vossa bênção, a vossa proteção e dá força para que as pessoas vos busquem verdadeiramente, não para benefício próprio, mas para o benefício da família e da comunidade que vive. Que possa espalhar o vosso amor e vossa bondade, lembrando de vossas leis e vossos princípios, que nós que nos consideramos cristãos, não podemos violá-lo, Pai, nem infringi-lo. Então te peço que os abençoe e proteja. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente se vê. Mais tarde eu volto para ler. Vou ler de novo Lucas 14. Que eu pulei, fui por 15. Desculpa. Então, uma boa tarde a todos e, se Deus nos permitir, até a noite. Fiquem todos na presença dos Pais Celestiais de Jesus e dos verdadeiros Pais.